Até o final desse vídeo você vai entender o que é a força de Coriolis e vai ser capaz de apreciar o impacto dessa força na análise de fenômenos naturais, como a rotação da Terra e a formação de ciclones. Olá pessoal, eu sou Eudes Filete, professor e pesquisador. Bem-vindo à Verve Científica. A Verve é um canal onde nós apresentamos tópicos de muita relevância científica de forma lógica e encadeada, em forma de séries. Assine o canal clicando nesse botão e ative também o seu sininho, para que você possa receber notificações quando aparecer algo novo por aqui. Aqui no canal nós já falamos que num referencial giratório não inercial, um observador parado sofre o efeito das forças centrífugas, que tendem a empurrá-lo radialmente para longe do eixo de rotação. Mas e se o corpo estivesse se movendo? O que nós observaríamos? É isso que nós vamos ver agora. O movimento de um corpo através de um sistema de referência não inercial é visto de forma diferente por observadores diferentes. Se o observador for estacionário, parado no solo, que é um referencial inercial, o movimento do corpo será retilíneo ao longo da trajetória inicial, mesmo se ele ocorrer sobre a plataforma giratória. Por outro lado, se o observador está girando junto com a plataforma, isto é, se ele estiver no referencial não inercial, o movimento do corpo vai parecer curvilíneo. A curvatura deste movimento é o que chamamos de efeito Coriolis. E esse nome é dado em homenagem ao engenheiro e matemático francês Gustave Coriolis, que foi o primeiro a descrever esse efeito, que é muito importante nas áreas de meteorologia, balística e oceanografia. O fato do observador no sistema giratório perceber a bola curvando no seu trajeto para a direita não significa que o trajeto é de fato curvo. Isso é apenas o reflexo de que o observador está girando no sentido oposto. Esse efeito pode ser explicado pela ação de duas forças inerciais, a força centrífuga, que atuaria mesmo se o objeto estivesse parado, e a força de Coriolis, que surge devido ao movimento do corpo no referencial giratório. Mas o real motivo por trás do surgimento da força de Coriolis é o fato de que o sistema giratório está acelerado. Além disso, pontos mais distantes do eixo de rotação do sistema giram com velocidade maior, como nós já vimos aqui antes. Logo, corpos que se movem sobre o sistema giratório sofrem uma aceleração perpendicular devido a essa variação de velocidade. A força de Coriolis tem as mesmas características, não importando se o objeto se move radialmente ou tangencialmente ao movimento circular da plataforma giratória. É possível demonstrar que a magnitude dessa força é dada por essa expressão aqui ao lado. Aqui, ômega é a velocidade angular do sistema que está girando e mv são a massa e a velocidade do objeto. Então, quanto maior forem a massa e a velocidade do objeto, maior será a força de Coriolis sobre ele. Além disso, a força de Coriolis não depende da posição do objeto, diferente do que ocorre com a força centrífuga, que aumenta com a distância ao eixo de rotação. Como já dissemos antes, a Terra é em boa aproximação um referencial inercial. Para as nossas aplicações práticas do dia a dia, quase nunca consideramos que ela está girando, mas nós sabemos que ela gira e podemos confirmar isso. Eu vou mostrar alguns exemplos da manifestação da força de Coriolis que surge devido à rotação da Terra. Tais efeitos seriam impossíveis de se explicar no modelo onde a Terra estivesse parada. O primeiro deles se refere ao desvio no movimento de um corpo em queda livre. Quando um corpo é solto, como uma pedra do alto de uma torre, ele não está mais girando juntamente com a Terra. Durante seu movimento de queda, em linha reta, a Terra gira sob ele. Agora, importante, não confunda essa situação com a queda num sistema inercial. Quando o sistema de referência é inercial, a translação dele não vai afetar a queda do corpo de forma alguma, ela não vai desviar o seu trajeto vertical. Agora, num sistema não inercial, giratório, o ponto onde o objeto vai alcançar o seu alvo sofre um desvio em relação ao trajeto que teria numa terra parada, sem giro. Para constatarmos isso, vamos analisar o movimento de queda livre. Durante a queda, a força de Coriolis, que é perpendicular ao movimento, introduz uma aceleração horizontal ao corpo em queda. Essa aceleração horizontal causa então um desvio na posição final da pedra que cai do prédio. Podemos determinar esse desvio considerando que a velocidade do corpo que gira é maior quanto maior for a distância desse corpo ao eixo de rotação. Então a velocidade de um ponto vai ser menor na superfície da Terra do que no topo da torre de onde a pedra é solta. E esse aspecto do movimento de rotação nós já vimos aqui nesse vídeo. Então a pedra no topo também está se movendo mais rápido que o solo imediatamente abaixo dela. Essa diferença de velocidade faz com que a pedra caia à esquerda do ponto de lançamento.
Por exemplo, se a pedra for solta desse prédio chinês de 540 metros, que está numa cidade onde a velocidade angular é de 1.533 km por hora, o desvio para a esquerda vai ser de 38 centímetros, se desprezarmos a resistência do ar. Essa é uma distância relativamente pequena, mas é perfeitamente mensurável. Alguns fenômenos, como a formação dos ciclones, são explicados apenas quando consideramos a rotação da Terra. A origem dos ciclones tem a ver com a força de Coriolis. Um fato bem conhecido é que no hemisfério norte um furacão gira no sentido anti-horário, enquanto que no hemisfério sul, no sentido horário. Em regiões próximas ao Equador, simplesmente não há furacões. Isso pode ser visualizado de forma simples se analisarmos os hemisférios como planos. Para pontos que estão no hemisfério norte ou sul, mais afastados do Equador, podemos projetar os hemisférios em um disco. Assim, nessa perspectiva, o hemisfério norte é um disco rotativo no sentido anti-horário e o hemisfério sul é um disco rotativo no sentido horário. Note que esse modelo preserva dois fatos fundamentais. O primeiro é que a Terra está girando constantemente no sentido anti-horário, quando a observamos pelo Polo Norte, e no sentido horário, quando a observamos pelo Polo Sul. O segundo é que pontos na superfície da Terra giram mais rapidamente perto do Equador do que perto dos polos. Agora, aplicando o que nós vimos sobre o efeito Coriolis para a mesa giratória, podemos entender por que os furacões giram da maneira que eles o fazem. Os furacões são formados quando existem pequenas regiões com pressão atmosférica muito baixa. A existência dessa região de baixa pressão faz com que o ar de todas as direções se desloque em direção à zona de baixa pressão. Sabendo disso e sabendo como a força de Coriolis age sobre os corpos em movimento, é possível explicar por que os furacões no hemisfério norte giram no sentido anti-horário. À medida que o ar se move em direção à zona de baixa pressão, o ar que se move do sul vai para a direita, devido ao efeito Coriolis. E da mesma forma, o ar que se move do norte vira para a esquerda da zona de baixa pressão. Ao mesmo tempo, o ar é constantemente aspirado em direção a essa zona de baixa pressão. E a combinação desses processos cria uma região de ar rotativo, no sentido anti-horário. E é por isso que os furacões no hemisfério norte giram no sentido anti-horário. É claro que o mesmo vai acontecer para o hemisfério sul, só que aqui a força de Coriolis age no sentido oposto. Então é isso, pessoal. Aqui nós terminamos esse vídeo. Caso tenha alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu ou a Verve Científica vai te responder. E não saia do canal sem clicar nesse botão aqui no meio da tela. Tem a Verve Científica. Abraço e até a próxima!